Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penaforfado, secretário de Missões da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, SEMEADAP, na cidade de Tartarugalzinho, no estado do Amapá, na região norte da República Federativa do Brasil, sob os cuidados pastorais do reverendo Josias Dias Fonseca. Um inimigo que precisa ser resistido. Lemos em Tiago, capítulo 4 e versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O Senhor Jesus Cristo provou na tentação do deserto que o diabo não é invencível. Portanto, essa seção da epístola de Tiago é, em outras palavras, um chamado à santidade. A carta é dirigida em especial aos crentes do primeiro momento da história sagrada. Tiago mostra que resistir ao diabo já era um bom começo. A presente lição que estamos agora ministrando esclarece por que devemos resistir às paixões e mostrar ainda que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Um bom início de pregação para a aula que vamos ministrar através desta epístola é nos dedicar na carta de Tiago. Assim, é possível compreender bem o contexto em que se encontra a seção que nos interessa. Logo, será possível perceber em seus estudos que o contexto da seção versa a respeito do chamado à santidade. Esse procedimento é importante porque a ausência dele permite ao movimento moderno de batalha espiritual distorcer e forçar tanto o texto bíblico desta forma. A epístola de Tiago traz a sua mensagem notória para todos nós. Esta epístola é o escrito mais antigo do Novo Testamento e tem por objetivo evitar o desentendimento entre os discípulos de Cristo. Segundo a maioria dos expositores bíblicos, a sua composição não vai além do ano 45 depois de Cristo. Os destinatários desta carta são bem notórios aqui, mostrando que a carta foi dirigida especialmente aos primeiros cristãos dispersos de origem judaica pelo vasto Império Romano, conforme nós temos aqui em Tiago, capítulo 1 e versículo 1. De maneira geral, também foi escrita a todos os crentes em Jesus Cristo, em todos os lugares e em todas as épocas. Trata-se de um livro prático muito próximo do Sermão do Monte, proferido por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o que também é importantíssimo para a conduta do cristão.
ela tem o seu conteúdo fundamental. O conteúdo da epístola parece confirmar essa antiguidade. Isso pelos aspectos cristológicos praticamente ausentes. O nome de Jesus só aparece 2 vezes nos seus 5 capítulos que podemos observar. Portanto, há pouco ensino doutrinário, pois a assembleia dos discípulos era ainda tida como sinagoga. Por se entrar na sinagoga de vocês um homem. O termo igreja aparece aqui em Tiago, capítulo 5 e versículo 14, mas o emprego da palavra sinagoga como alternativa mostra que Tiago vem de uma época em que os discípulos eram chamados de o movimento de Jesus. O tema principal desta epístola é claro: ao separar a fé das obras, a epístola enfatiza o cristianismo prático e nos dá munições para resistir ao inimigo e ao pecado. Tiago retoma o tema tratado no capítulo anterior sobre a amarga inveja em sentimento faccioso em nosso coração. Conforme nós temos aqui em Tiago capítulo 3 e versículo 14. O próprio de uma sabedoria terrena, animal e diabólica. E presente na vida daqueles primeiros cristãos estava essa situação problemática. Esses problemas vêm atrasando e atravessando os séculos, e hoje não é diferente, pois o problema da natureza humana permanece o mesmo. O ensino aqui está tratando do caráter cristão que precisa ser afinado com o sentimento de Cristo. Logo, a carta de Tiago foi dirigida aos primeiros cristãos dispersos no Império Romano e enfatiza um cristianismo eminentemente prático. Os deleites da vida é bem observado nessa epístola. Tiago emprega aqui uma metáfora que ainda hoje usamos em nossos debates, discussões e conversas sobre dificuldades nas mais diversas áreas da vida, guerras e pelejas. Há quem afirme que essas guerras e pelejas sejam uma referência a disputas internas que havia entre os judeus de Jerusalém nos levantes contra Roma. A população da Judéia estava dividida nessa época sobre a luta pela libertação do poder romano, mas não é disso que Tiago está falando aqui. Essas palavras metafóricas são pesadas e mostram o nível das disputas entre os crentes por causa dos deleites, ou seja, os maus desejos interiores. Não se trata aqui de debates teológicos entre os mestres. A expressão guerras e pelejas referem-se às discussões acirradas sobre o meu e o teu, e isso é muito grave, meus irmãos. Os deleites
que mostra aqui, quer dizer, os maus deleites que eram a motivação dessas pelejas, dos vossos deleites. Eles estavam se deleitando em coisas que não deveriam se gloriar e nem se alegrar. Portanto, é preciso compreender que originalmente significa a palavra experimentando pelo sentido do paladar, posteriormente por meio dos outros sentidos e da mente. No período helenista, o conceito se restringiu ao significado de gozo sensual, deleite sexual. É a procura indiscriminada do prazer que se observa. O endoísmo permeia o pensamento pós-moderno. Hoje, qualquer esforço disciplinado ou mínimo de sacrifício para se atingir um objetivo são tratados com profundo desgosto. Observemos também aqui no versículo 2, cobiças e invejas, ou cobiçosos e invejosos. A versão bíblica de Almeida Revista e Corrigida omite aqui o verbo matar, que consta no texto grego. Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja. Esse homicídio não é literal, de respeito ao ódio, que é como homicídio aos olhos de Deus. A cobiça é o desejo excessivo de possuir o que pertence ao outro, e a inveja é um sentimento de tristeza e pesar pela alegria, felicidade e sucesso de outra pessoa. O cristão deve se contentar com o que tem. Cabe aqui ressaltar que esse ensino não é uma apologia à pobreza e à miséria, pois não é pecado desejar e buscar de maneira lícita tudo que é útil à vida, desde que os nossos desejos sejam afinados com os de Deus. Ainda é feita uma refutação sobre adúlteros e adúlteras. Tiago continua a linguagem metafórica, usando desde o Antigo Testamento para descrever a apostasia de Israel e sua infidelidade a Javé, seu Deus. A infidelidade a Deus é em si mesma um adultério espiritual. Tiago especifica que se trata de um assunto que envolve homens e mulheres, assim como a intimidade, o amor, a beleza, o gozo e a reciprocidade que o casamento proporciona, fazem dele o símbolo da união e do relacionamento entre Cristo e a sua igreja. A antítese que segue nesse mesma linha de pensamento, pois de igual modo a infidelidade de Israel, da igreja e de um cristão é chamada na Bíblia de adúltero e espiritualmente, ou prostituição e fornicação espiritual. Portanto, as guerras e as pelejas, conforme semanticamente expostas, são consequências dos desejos por deleites da vida. A cobiça, a inveja
e o adultério são frutos disso tudo. Resistindo ao inimigo, é preciso resistir ao adversário. A ideia de Tiago, ao concluir essa sessão da epístola, é a mesma exortação que faz o apóstolo Pedro, inspirado em Levítico, capítulo 11 e capítulo 19 e capítulo 20. Mas não é santo aquele que, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Tiago apresenta a receita para resistir ao inimigo. Ele mostra que o Espírito Santo está em vós, o que é confirmado em outras partes do Novo Testamento. Na verdade, o cristianismo é a única religião do planeta que tem o Espírito Santo. Assim, o Espírito Santo em nós não quer um coração dividido. É com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Com certeza, essa vantagem nos permite viver uma vida santa e resistir ao inimigo e vencer em nome de Jesus. Nisso temos a ajuda de Deus, que resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Devemos manter a submissão a Deus. Essa submissão e humildade a Deus é descrita de várias maneiras, como resistir ao diabo, e se aproximar de Deus, limpar as mãos, voz de duplo ânimo, o duplo ânimo de respeito aos crentes indecisos e divididos em suas decisões entre Deus e o mundo. O que o crente tem que tomar uma posição de seguir ao Senhor com alegria. Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. As mãos são instrumentos das ações e o símbolo de toda conduta. Para que elas sejam limpas, é necessário primeiro um coração purificado pela palavra, pela obediência. Os lamentos e os resultados ficam notórios. Por exemplo, Tiago continua com suas exortações e sentir as nossas misérias, lamentar, chorar, substituir o riso pelos lamentos, sentir angústia e nos humilhar diante de Deus. Essas exortações resultam em bênçãos, entre elas a de que o diabo fugirá de vós e o Senhor nos exaltará com o seu poder. Trata-se de uma vida vitoriosa e de uma vitória completa em Cristo Jesus. Para resistirmos ao inimigo, precisamos nos submeter a Deus. Tiago relaciona uma série de exortações que, se forem bem praticadas, em conjunto, resultarão na completa resistência ao inimigo de nossa alma. O que Deus espera de nós é que sejamos santos como Ele é santo. Resistir ao inimigo, no contexto de Tiago, resume-se em que cada um de nós devemos nos sujeitemos
a vontade de Deus e cheguemos a Deus. E devemos ainda purificar as mãos e limpar o coração. É essa dependência de Deus que nos leva à vitória em Cristo para sempre. Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador.